Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula e o nosso tema são os elementos deíticos em Libras. Deixis é uma palavra que vem do grego e significa ação de mostrar, né? Então, indicar, mostrar, está relacionado ao processo de enunciação, né? Indicando, mostrando elementos linguísticos durante o discurso. Então, os deíticos são elementos linguísticos, né, que indicam o lugar. Então, eu posso falar aqui, de onde eu estou falando, o tempo, agora, neste momento que eu estou enunciando, e os participantes de uma enunciação. No caso, eu, que sou o emissor, né, e você, que está recebendo a mensagem, né, o receptor. Então, eu determino, né, um local, um tempo, e os participantes de uma ação, né, comunicativa. Os deíticos, eles só podem ser entendidos, então, se a gente tiver uma explicitação, mesmo dentro de uma situação de comunicação. Não é só questão do contexto, mas de uma situação de comunicação. Essas expressões, né, como eu disse, esses tipos de deíticos, elas são chamadas assim porque mostram, né, indicam, apontam para uma pessoa, para um lugar ou um tempo em específico determinado diante de um discurso, diante de uma situação comunicativa. Pelo fato das línguas de sinais, então, já serem de articulação gesto-visual, ou seja, os nossos elementos são todos constituídos já no espaço de sinalização, então, os elementos deíticos apresentam características específicas nas línguas, né, gesto-visuais ou visoespaciais, que podem ser descritas como uma indicação de pontos específicos, né, no espaço físico, à frente, assim, do espaço de enunciação, né? Então, são pontos que eu vou delimitando e nesses pontos eu vou conseguir estabelecer uma situação de comunicação, uma situação de enunciação e de diálogo entre personagens. Esses pontos que eu coloco, né, esses pontos específicos, eles servem para relacionar, né, os personagens entre si. Isso é importante na língua de sinais, né? Quando eu coloco um discurso, duas pessoas conversando, e eu determino que aqui está Maria e aqui está João, né? Então isso fica marcado na mente do interlocutor que esse é o local de Maria e esse é o local de João. E quando eu faço a conexão, automaticamente a pessoa já sabe que é Maria que está falando para João, João está falando para Maria, né? Então, nós temos três tipos de deixis, né? Então, são deixis de pessoa, a deixis de lugar e a deixis de tempo. A deixis de pessoa, então, ela ocorre quando a gente usa os pronomes pessoais de primeira, segunda e terceira pessoa, né? Do singular ou do plural. Eu, você. Então, em língua de sinais simples. Eu, né? Você, ele. Lembrando sempre que o direcionamento do olhar vai ser essencial nesse momento, porque quando falo eu, é a pessoa que fala. Você é a pessoa com quem eu falo, então eu olho para você. E ele é a pessoa de quem eu falo, então eu não olho para ele, eu continuo olhando para a pessoa com quem eu tô interagindo, falando de uma terceira pessoa, que não sou eu nem você, nessa posição do discurso, tá? E aí, quando eu falo nós, em língua de sinais, a gente tem o sistema pronominal diferenciado quando a gente fala dos pronomes pessoais no plural. Então, quando eu falo nós, eu faço aqui. Mas se eu tiver eu e você, eu faço nós dois. E por causa do espaço, eu posso fazer nós dois aqui, né? Então, eu me incluo nós três, nós quatro, né? Então, quando eu falo vocês dois, ó, vocês dois, vocês três, vocês quatro, vocês, aí são todos, né? Eles dois, então é do mesmo jeito, mas como eu olho pra você, eles dois, eles três, eles quatro, ou todos eles, né? Então, essa apontação, né, é o que a gente chama, então, de deixis de pessoa, né, na Libras.
A deixis de lugar ocorre, então, quando a gente utiliza essas palavras aqui, aí, lá, este, esse, né? Então, são os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar. Então, quando eu falo este, que é algo que está próximo da pessoa que fala, tem a ver com a relação pronominal, né? Quando eu falo este, é algo que está próximo da pessoa que fala. Esse é que está perto da pessoa com quem eu falo, né? E aquele é que está longe dos dois, ou seja, próximo de um ele, de uma terceira pessoa, né? Da mesma maneira, então, esse, este, aquele. Da mesma maneira, quando eu uso isso para advérbios de lugar, eu falo aqui, que é próximo de mim, de onde eu falo aqui. Aí, que é perto de você, né? Aí eu tenho ali, que é um espaço longe de nós dois, de quem fala e com quem eu falo. E lá, que é mais distante ainda, né? Então eu tenho aqui, aí, aqui perto de mim, aí perto de você, ali que tá distante de nós dois, mas não tão distante, tá próximo ali, né? E lá, que daí tá distante de nós dois. Então, tanto pronomes demonstrativos como os advérbios de lugar, né? Eles também ocorrem por apontação, né? Então, essa pontuação indica isso no discurso. E a gente tem como entender que aqui tá sempre próximo de quem fala. Então, quando eu tô conversando com alguém e eu falo, aqui tá muito frio, no telefone, por exemplo, e alguém fala assim, então aí tá frio, né? Ele vai trocar o discurso e o aqui passa a ser aí para a pessoa que está falando, né? Então, são referentes que a gente precisa de um contexto para poder compreender. Aqui onde? Né? Eu falo que aqui tá frio, mas aqui onde? Aqui em Uberlândia, aqui no Brasil, ou aqui em Minas, né? Aonde? Aqui em São Paulo, por exemplo. A deixis de tempo indica, então, ocorre quando a gente usa os advérbios de tempo. Então, eu posso fazer assim, hoje ou agora, né? Hoje, agora, ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã. Fazendo mais devagar. Então, hoje, agora, ontem, anteontem, que são 2, amanhã, depois de amanhã, 2 vezes. Então, quando eu falo hoje é domingo, por exemplo. Hoje é domingo, certo? Então, eu vou estabelecer... Hoje fez muito frio, por exemplo, né? Ontem choveu bastante. Se esse discurso for dessa mesma maneira, repetido daqui uma semana, será que ele vai ser verdadeiro da mesma maneira? Hoje fez frio e ontem choveu bastante, um exemplo, né? Então, será que ele vai se manter verdadeiro? Depende, né? Porque o hoje que eu estou falando agora, neste momento, amanhã, né, passa a ser o meu ontem. Então, essas situações são mais complicadas, né, assim, e elas precisam de uma referenciação para se entender em que momento que aquilo está sendo dito. Então, as expressões deíticas, elas só chegam a ter um significado, então, né, um significado pleno. Elas podem ter um significado, mas um significado pleno dentro de uma determinada enunciação, né? Dentro de um contexto de uso particular. Aí a gente pode estabelecer. Então, quando eu falo assim, ontem, amanhã vai ser feriado aqui em Uberlândia. Amanhã é feriado aqui em Uberlândia, né? Então, em que situação? Numa situação, né, de que é domingo, dia 30 e dia 31, né, é o feriado em Uberlândia. Então, amanhã será feriado aqui em Uberlândia. Então, dentro desse momento, a gente delimitando ali um contexto comunicativo, a gente tem como estabelecer o que é o amanhã, nesse sentido, tá? Então, é só na enunciação que essas expressões elas conseguem fazer uma referência, designar uma determinada pessoa, um determinado tempo ou um determinado lugar. Por exemplo, o eu é o pronome de primeira pessoa do singular, né? O pronome usado para a pessoa que fala de si mesma.
Então, quando eu falo de mim mesma, eu vou falar eu. Eu, Kelly, eu, né, professora, enfim. Do mesmo modo, o pronome você, ele é utilizado para a pessoa com quem eu falo, né? A segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo, essa pessoa que é o meu interlocutor numa situação de enunciação. Mas o significado total dos pronomes eu e você, ele só pode ser entendido dentro de um determinado contexto de uso. A gente só vai saber quem é o referente para eu ou para você dependendo de uma determinada situação comunicativa, em que eu, professora Kelly, vocês, alunos do curso de Libras, né? Ou eu, madrinha, né, dos meus afilhados, sobrinhos, filhos dos meus irmãos, por exemplo. Então, eu e você, ele só vai ter um sentido quando a gente está diante de uma situação de enunciação, de um discurso em específico. E a gente vai entender e fazer a conexão do eu. Então, por exemplo, em língua de sinais, essa situação, eu vou mostrar para vocês no slide que eu montei, então você vai poder observar, né, essa situação aqui. Oi, tá bem? Aqui, ó. Então, apontar é sistema de referência, né? Então, eu, você, ele. Então, a gente tem esse apontamento para referentes presentes e para referentes ausentes. Então, quando eu tô presente, então sou eu. E se você estivesse aqui comigo, então você. Eu e você. Aí, se eu tô falando com duas pessoas presentes, eu falo ele e ele. Então, eu posicionei, né? Mas se eu estou com referentes ausentes, então eu falo assim, Maria foi passear na casa da irmã dela, um exemplo, né? Então, eu falo a Maria, aí eu faço Maria e mostro que ela tá aqui. Então, ela foi passear na casa da irmã, um exemplo, né? Então, a gente faz essa constituição no espaço, imaginando, né? Colocando, criando essa cena no espaço à frente do corpo, que é o chamado espaço de enunciação. Então, um exemplo, né, em contexto, para a gente falar um pouco sobre isso. Quando eu falo assim, o João disse a Maria, eu quero me casar com você. E Maria respondeu, o problema é que eu não quero me casar com você. Então, tem dois eus, né? Tem dois vocês, mas são exatamente o contrário, né, nessa fala, porque é um falando com o outro. Quando eu vou construir isso em língua de sinais, então o narrador fica nessa posição e a gente tem a possibilidade do uso do corpo quando eu me coloco no lugar da pessoa que vai ser enunciar. Então, nesse caso, a gente tem o narrador e tem dois personagens. Então, eu posso colocar aqui o João e eu me coloco aqui a Maria. Então, eu faço aqui, ó, o João disse para Maria. Então, eu passo aqui, João disse, eu quero me casar com você. Aí a Maria respondeu, o problema é que eu não quero me casar com você. Entendeu? Então, quando você faz isso, você se coloca no lugar do personagem e você altera o referente. O eu, no caso aqui, passa a ser a Maria, porque ele incorpora, aliás, o João, porque incorporou o João, e aqui ele incorpora a Maria, né? Eu poderia colocar as pessoas do discurso aqui, lembra do classificador de pessoa? Então, eu coloco aqui o João e aqui a Maria. Então, o João disse para Maria, eu quero me casar com você. E a Maria respondeu, eu não quero me casar com você. Então, eu posso colocar os classificadores e posso fazer o jogo aqui do corpo, que a gente chama de Holy Shift, né? Uma técnica utilizada em nas línguas de sinais, né? Pra gente se colocar no lugar do personagem, tá? Então, repetindo. Vou fazer um parêntese. Houve uma dúvida, né? Se a gente tem que falar e sinalizar ao mesmo tempo. Não. Eu faço isso aqui para vocês entenderem, né, no processo, porque eu tô explicando. Mas na comunicação em Libras, você não usa a língua portuguesa. Eu faria assim, ó.
certo? Então eu usei as duas para facilitar, né, na hora da gente entender o que eu tava falando, já que nós não temos legenda. Mas então ficaria, ó, João, né, eu fiz aqui. Certo? Então, João disse para Maria: eu quero me casar com você. E ela respondeu: o problema é que eu não quero me casar com você. Frases que a gente já conhece, né? Então, eu quero casar você. Em Libras, a gente pensaria nessa estrutura, né? Eu falo: eu quero me casar com você. A gente faz. O problema, ó, problema. O quê? O quê? Qual o problema, né? Problema. Eu não quero me casar com você. Eu não quero casar você. Aí a gente tem isso a deixes de pessoa em Libras, né? Então a gente pode movimentar o corpo no espaço para identificar as pessoas do discurso e utilizar essa técnica chamada Holy Shift, né? Holy Shift, que exatamente significa isso, né? Muda a posição do corpo, a direção do olhar, e aí você é como se você incorporasse aquele personagem, passasse a ficar no lugar dele, e aí você muda a referenciação. A gente tem também a deixes de tempo. Então, olha, ontem choveu no fim da tarde e refrescou um pouco. Mas hoje já está quente de novo. Parece que hoje não vai chover. O noticiário disse que chuva de novo só amanhã, né? Então ali a gente tem ontem, hoje, amanhã. Em Libras, então, ontem, hoje, amanhã. Então, qual que é o dia dessa anunciação? Então, foi ontem sábado? Foi ontem sexta? Ela foi produzida que dia? Ela foi produzida domingo, dia 30 de agosto? Ela foi produzida no sábado, dia 29 de agosto? Quando é o hoje, né? Onde ela foi escrita para que a gente possa definir o ontem e o amanhã, né? Então esses são elementos. Então eu faço assim, ontem, né? Eu posso mostrar no passado, ontem, hoje, amanhã. Então, esses elementos, por exemplo, eles só são compreendidos dentro de um determinado contexto de comunicação, tanto em língua portuguesa quanto em Libras, né? Se você pega um jornal que não tem data, né? Vamos supor que você cortou ali a data do jornal e fala assim, ontem teve uma tempestade de granizo em São Paulo, né? Que dia que foi ontem? Foi ontem, no dia que você estava lendo? Ou foi ontem, do dia que o jornal foi escrito? Né? Então foi do dia que o jornal foi escrito. Mas você sabe o dia que ele foi escrito? Você não sabe. Então como que você sabe que dia que teve a tempestade de granito? Né? Então a gente precisa esse elemento de deixes que a gente só entende no processo do discurso, né? Pra gente poder compreender. A deixes de lugar é bem interessante. Então imagine uma conversa telefônica que eu coloquei como exemplo para vocês, do Pedro e da Ana, sendo que o Pedro está em Curitiba e a Ana está em São Paulo, tá? Então o Pedro está em Curitiba, esse é o seu sinal, que é Paraná, Curitiba, né? Curitiba. E a Ana está em São Paulo. São Paulo. Aí o Pedro diz pra Ana, a conversa é a seguinte, o Pedro diz pra Ana, aqui tá muito frio, como tá o tempo aí? E a Ana responde, aqui tá frio também, mas ontem eu fui para o litoral e lá estava bem quente. Então olha, a gente tem o aqui, o aí, o lá, né? Então o aqui do Pedro é o mesmo aqui da Ana? Não é o mesmo, né? O aqui do Pedro é em Curitiba,
né? E o aqui da Ana é em São Paulo. Então, quando eu falo o Pedro, né? Vamos fazer o P de Pedro e o A de Ana, tá, gente? Então, quando eu faço esse elemento, vou repetir aqui falando para vocês entenderem, né? Então, quando eu faço isso lá, então quando eu falo aqui, aí quando eu faço lá, que é um lugar longe de nós dois, né? Então, eu faço assim, ó, o Pedro, vamos colocar, o Pedro falou pra Ana. Então, Pedro falou. Aqui tá muito frio, esse sinal de frio, gelo, frio. Tá muito frio. Como aí? Né? A gente não precisa falar o tempo, tá? Como aí? Então, aqui, aí. Aí é onde a pessoa tá falando. Então, eu coloco. Aqui tá frio também. A Ana respondeu, me coloquei no lugar da Ana. Aqui tá frio também, tá? Ó, mas ontem, né? Eu fui pro litoral, pra praia, e lá tava quente. E aí você volta, tá? Então, quando você se coloca no discurso um do outro, eu vou fazer de novo mais devagarinho, tá? Certo? Então, coloco no lugar de um e coloco no lugar do outro, e aí o eu, o aqui, passa a ter referências diferentes, né? De acordo com a situação de enunciação. Então, vamos praticar algumas frases assim? Então, quando eu falo nós dois somos amigos, então a gente usa o pronome no dois. Nós dois amigos. Eu só uso esses dois sinais, mas a frase é nós dois somos amigos. Então, em sinais, ok? Como é uma afirmação, né? Eles são casados, ó. Os dois, ó. São eles. Então, eu não olho pra você a hora que eu faço assim, porque senão seriam vocês dois. A diferença, ó. Nós dois, eu tô me colocando no discurso. Nós dois somos casados. Se eu fizer assim, ó. Eu e você somos casados. Nós dois somos casados. Eu posso falar, vocês dois são casados. Eles dois são casados, certo? Então, o direcionamento do olhar e a apontação, né, vai indicar aí de quem, as pessoas do discurso. Este livro é meu, então este. Vamos falar que este livro é seu, então. Certo? Esse livro aí, esse que tá com você, esse livro é meu. E se fosse aquele livro? Olha, faz o apontamento e volta, certo? Aquela menina é bonita, o sinal de bonito, ó. Bonito, configuração de mão assim, ó. Aí eu faço isso, ó. Bonito, bonito. Então, aquela menina bonita, ó. Aquela, apontei, tá lá. Tô olhando pra você porque é outra. Aquela menina é bonita, né? Eu posso falar assim, essa menina é bonita, tá aí perto de você. Essa menina é bonita. Eu faço, essa menina aqui, ó, é bonita. Essa menina é bonita. Então, aonde eu aponto indica quem é, né, o essa menina, ou aquela menina. Aquele copo está sujo, sinal de sujo, ó.
sujo. Essa configuração, sujo. Eu falo, aquele copo tá sujo. Agora, esse copo aí, ó, tá sujo. Esse copo tá sujo. Esse aqui tá limpo. Esse copo tá limpo. Esse aí tá sujo, certo? Esse aqui. Esse lápis é seu? Então, ó, este, tá aqui perto de mim. Este lápis é seu? Eu posso falar, esse lápis é seu? Lápis, tá, gente? Ó, lápis. Então, esse lápis, este lápis é seu? Esse lápis é seu? Aquele lápis é seu? Lá na escola eu tenho muitos amigos, aqui não. Então, ó, lá e aqui. Lá na escola tenho muitos amigos. Aqui não tem. Tá? Então, ó. Certo? Minha mãe trabalha ali. Então, minha mãe, sinal de mãe, trabalha, lembra? Ali. Então, minha mãe trabalha ali. Ali, pertinho ali, né? Posso falar, minha mãe trabalha lá, né? Minha mãe trabalha aqui. Minha mãe trabalha aí, perto de você. Minha mãe trabalha aí, ó, perto de você aí, ó. Minha mãe trabalha aqui, perto de mim, certo? Você fez festa aí? Você fez festa aí? Na sua casa? Fez festa? Eu fiz festa aqui, ok? Então já deu para entender, né, a locação, né? Então dá pra gente entender o uso desses pronomes demonstrativos, dos advérbios de lugar, né? O ontem, hoje e amanhã e também a apontação, que é a deixis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Com dúvidas, estou à disposição, tá bom? Abraços e até a próxima!